Segundamos, né, gente? Mais uma segunda-feira. E hoje eu acordei, gente, 4h25 da manhã. E vim ouvir o silêncio aqui na sala. Fui ouvir o silêncio, né? E o silêncio foi lindo, gente. Eu ouvi uma sinfonia maravilhosa de pássaros que estavam glorificando a mais um dia que estava nascendo. Os pássaros estavam todos cantando numa sinfonia gigantesca. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Os pássaros, eles louvam ao dia que nasce. E a gente às vezes tem mania de ficar falando assim, poxa vida, meu pai, segunda-feira tem que levantar, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, né? A gente começa a transformar uma bênção num fardo, porque, gente, acordar é uma bênção. Ter mais um dia de vida é uma bênção, sim. Quantas pessoas hoje estão num leito, ou quantas pessoas hoje que estão pedindo a Deus, Senhor, só queria mais um dia. Só queria viver mais um dia ao lado das pessoas que eu amo, ao lado das pessoas que eu gosto. E a gente tem essa oportunidade e muitas vezes, ao invés da gente agradecer, a gente começa a transformar aquilo num fardo. Bom, gente, esse final de semana eu entrei numa reflexão muito grande sobre o que eu estou fazendo aqui. Porque, sinceramente, se fosse só pela minha vontade, não estaria por aqui. Eu não estaria fazendo vídeos, eu não estaria falando sobre os assuntos que eu estou falando. Eu não estaria. Resumidamente, eu não estaria aqui, mas a minha vontade, ela é nula. Ela passa a ser anulada quando eu me entreguei pro propósito, né? Então, é isso que a gente tem que entender. A nossa vontade, ela é anulada quando a gente entrega a nossa vida para um propósito maior. E é isso, quando você faz isso, não importa quantas pessoas te critiquem, quantas pessoas tentem te derrubar, porque até aqueles que cooperam pra dar errado, tá cooperando pra dar certo no plano espiritual aí, porque Deus sabe de todas as coisas e os planos de Deus não frustram, não. E eu comecei a refletir também, gente, sobre esse projeto, sobre tudo isso. Tipo, Deus, como eu vou falar do amor de Deus? Como eu vou falar sobre transformação que Deus faz na vida se eu não estou no nível de transformação que eu gostaria? Fiquei pensando nisso. Se eu não tenho ainda todos os quesitos de uma pessoa vencedora. E Deus me levou, gente, lá no passado. Num passado que eu já tinha até esquecido. Essa que é a verdade. No passado de escravidão que eu havia esquecido. E eu não lembrava mais. Das noites que eu chorei, que eu falei com Deus, dos momentos que eu vivi relacionamentos tóxicos, abusivos, da minha gravidez que foi muito turbulenta, daquele conflito que eu tive, da solidão que eu senti naquele momento, como que Deus me restaurou naquele momento e Ele me preencheu essa solidão, dos momentos que eu me senti fracassada, frustrada, de como Deus me mostrou o meu valor. E assim, gente, Deus me mostrou lá do passado e me mostrou hoje a plenitude que Ele me trouxe hoje, a paz de espírito que Ele me trouxe hoje e a prosperidade que Ele trouxe na minha vida hoje, sabe? E aí eu me envergonhei até, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha esquecido que Deus tinha feito todas essas coisas pra minha vida. E aí Deus veio e me tocou muito forte sobre isso. Fale sobre o que eu fiz na sua vida. Mostre para as pessoas o que eu fiz na sua vida. Porque a gente acha que tem que falar das obras de Deus só quando você tiver um mega casa, um mega carro, com uma profissão bem estabilizada e tal. Não. A gente deve falar constantemente do amor de Deus na nossa vida. Constantemente. Porque quando Deus te livra do mal, é uma obra na sua vida. Quando Deus te abençoa sua família, traz prosperidade, é uma obra na sua vida. Quando Deus te ensina a lidar com ansiedade, com depressão, uma obra na sua vida. Quando Deus te ensina a sair de relacionamento tóxico, é uma obra na tua vida. Quando Deus resgata a sua autoestima, é uma obra na sua vida. Quando Deus te transforma o seu caráter, é uma obra na sua vida. Então,
obras de Deus na nossa vida não tem a ver só com coisas materiais, tá? A transformação interna também é uma obra na vida. E eu vou te falar, é uma das transformações mais radicais que Deus faz na vida da gente. Porque não adianta você ter bens materiais e não ter essa transformação de caráter internamente. Porque as coisas desse mundo, elas têm prazo de validade. Então, por mais que você ganhe muito dinheiro, que você tem carros e casas e tudo, se você não tiver uma transformação do caráter, se tudo isso não tiver direcionado, se tudo isso não tiver no mesmo sentido do seu propósito com Deus, vai cair por terra. Você não vai conseguir nada, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo. Porque não adianta você ter tudo dessa terra e não ter o seu propósito com Deus, e não ter a sua amizade com Deus, e não ter o seu coração voltado para Deus, e não ter sua família, e não ter seu dinheiro, e não ter todos os bens que você tem voltados para Deus. Você pode até tentar fazer tudo sozinho, sem ter esse propósito com Deus. Você até vai conseguir alguma coisa assim, porque é lei da ação e da reação, mas não vai durar. Não são coisas duráveis, são coisas que vão ter prazo de validade. Então, como eu sei que Deus está fazendo obra na minha vida, que mudou meu caráter, porque mudou a minha volta. Não é simplesmente mudou a casa que eu estava morando, não. Transformou a casa que eu estava morando num lar. Transformou a minha insegurança em segurança. Transformou meu medo em coragem. Transformou meu fracasso em vitória. Porque eu fracassei muito, gente, em muitas áreas da minha vida. Mas eu nunca saí derrotada. Nunca saí derrotada. Deus me ensinou a ter uma resiliência tão forte, tão grande, que mesmo eu caindo, eu era vencedora. Eu sempre fui vencedora. E aí Deus me mostrou tudo isso. Então o que eu tenho pra te falar hoje? Não espere sua vida estar perfeita para você falar de Deus, para você falar das obras de Deus na sua vida. Talvez você ainda não tenha o carro que você deseja, talvez você ainda não tenha a família que você deseja, talvez a situação que você está hoje seja totalmente contrário de tudo que você deseja ou de tudo que você entenda como vitória. Mas eu tenho certeza que Deus está transformando seu caráter em toda essa situação. Deus está te transformando numa pessoa melhor. Sabe por quê? Porque Deus conhece nosso coração. E Ele sabe que precisa trabalhar com a gente. Porque se Ele não trabalhar essa questão do nosso caráter, do nosso interno, e nos der tudo que a gente sonha, assim, de mão beijada, sem trabalhar, sem nos ensinar, a gente nem vai dar credibilidade para Deus. Porque a gente já não dá tanta credibilidade para Deus. Ele faz todos os dias na nossa vida e a gente não compartilha. E aí, brevemente, quero ler para vocês aqui em Jó 4. Ele repreende a Jó. Jó 4, 3. Não, vamos ler Jó 4, 2, tá? Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus, aquilo em que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Quem todavia poderá conter as palavras? Fale do amor de Deus, fale da obra de Deus na sua vida. Não importa o tamanho dessa obra, sabe por quê? Porque se você não falar sobre o amor de Deus na sua vida, você pode estar impedindo outras pessoas de entender uma situação parecida com a sua. Talvez você seja uma pessoa
encaminhada de Deus. Talvez não, você é uma pessoa encaminhada de Deus para ajudar outras pessoas que estão vivendo momentos que você já viveu lá atrás, situações que você viveu lá atrás e que Deus te deu entendimento, que te deu discernimento. Você é a pessoa que saiu de relacionamento tóxico. Você é a pessoa que soube lidar com as crises porque Deus te fortaleceu. Então você tem que falar, olha, não é o fim. Fale para essas pessoas. Fale do amor de Deus o tempo todo. Fala do que Deus fez na sua vida. Não se cala não. Não se cala não, porque quando você se cala, outras pessoas sofrem por isso. Porque Deus nos trouxe no mundo para compartilhar. Deus nos trouxe do mundo pra gente passar, pra gente transmitir. Todas as pessoas na história, todas as pessoas aqui que você lê na Bíblia, que passou pelo caminho de Deus, Deus instruiu elas. Vá e pregue, vá e fale. Deus não mandou nenhuma das pessoas, nenhum dos discípulos, nenhuma das pessoas que teve um encontro real, um encontro espiritual com Deus aqui, ó, com Jesus. Jesus não falou pra nenhuma dessas pessoas, fica dentro da tua casa e não conta pra ninguém o que eu fiz, não. Ele simplesmente falou, vai, fala pras outras pessoas o que eu fiz, o milagre que eu fiz na tua vida. Ah, mas eu ainda tenho tanto pouca coisa na minha vida, as pessoas vão rir de mim. E daí? Se as pessoas vão rir de você, você tá preocupado com a opinião do outro? Então é isso, gente. Não tem como, depois que você acende uma chama, você pegar essa chama e esconder debaixo da cama. Esconder não. Você precisa pegar essa chama que tá dentro de você e compartilhar e transferir. Porque se ela ficar ali, ó, uma hora o combustível que tá mantendo ela acesa vai acabar. Mas se você compartilhar e compartilhar e compartilhar, você vai estar fazendo um grande movimento. Então é sobre isso, gente. Vamos começar a nossa semana fazendo um grande movimento e falando sim de todas as vitórias que Deus nos deu, de todas as bênçãos que Deus nos deu.